Olá, estamos de volta com a nossa EBD.3, estamos na semana 18, nosso tema dessa semana, Vida Vitoriosa na Família. E dando sequência aqui aos nossos estudos, nós vamos falar um pouquinho agora sobre os inimigos da família. Na verdade, vamos falar sobre alguns inimigos da família. Vamos tratar aqui acerca desses 4 tópicos, né? Vamos falar sobre ciúmes e competição no lar, vamos falar sobre intrigas e rancor no lar, vamos falar um pouquinho sobre individualismo e a indiferença no lar e também a família e os meios de interação digital. Muito bem, para falar um pouquinho sobre ciúmes e competições no lar, fica a tarefa aí para você estudar o texto de Gênesis 25, que vai trazer aí a história de uma família onde foi muito claro essa questão do favoritismo no lar. Gênesis 25 vai nos trazer a história de Rebeca, Jacó, Esaú, né, e Isaac, onde era muito nítido, né, que Isaac ele gostava mais de Esaú, né, e aonde Rebeca preferia o seu filho Jacó, né? Vale lembrar que os dois aí eram gêmeos, né, nasceram no mesmo momento e que Jacó herdou esse nome já porque ele nasceu grudado no calcanhar do irmão, né? Então por isso ele se chamou Jacó. Esaú e Jacó, eles competiam entre si. Isso é muito nítido quando você estudar Gênesis 25, a competição entre os dois irmãos. Jacó, ele conseguiu, né, com a ajuda da mãe, a bênção do pai. A gente vai ver o relato ali, onde a mãe com o filho ali, faz toda aquela armação ali para que Jacó conseguisse a bênção do pai, a bênção essa que era de seu irmão. E aí, nós vemos também que Esaú, o ciúme, né, levou Esaú a querer matar o irmão. Então, é um cenário aqui que nós podemos observar nessa passagem de Gênesis 25, de ciúmes e competições no lar, né? Um irmão com ciúmes do outro, né? A competição entre os dois irmãos, o favoritismo dos pais, né? Um para um filho, o outro para outro filho, e aí a gente sabe muito bem o fim que isso teve, né? Foi a destruição total ali dos relacionamentos daquelas famílias, dessas famílias, né? Onde Jacó teve que fugir para não morrer, para não ser assassinado pelo seu irmão. Ainda, né? Falando sobre esse tema, os inimigos da família, as intrigas e o rancor no lar são outro inimigo, né, presente aí em muitos lares, em muitas famílias e que tem destruído muitas famílias, levado muitos casamentos ao divórcio, destruído aí muitas famílias, né? O texto, para a gente explorar um pouquinho esse tema aqui, está lá em 2 Samuel, no capítulo 13, do verso 1 a 36. Fica aí novamente a tarefa para você estudar esse texto com carinho, tirar os princípios dele, aqueles princípios que você poderá ou aplicar aí, que irá aplicar no seu contexto familiar. E nós vemos a história aqui a narrativa, né, nesse texto bíblico dos filhos de Davi, né, dos seus filhos do Amon, de Tamar e de Absalão. Então, nós vemos que a narrativa vai trazer-nos que Amon, ele se apaixonou por Tamar, que era sua meia-irmã, né? Absalão guardou um rancor muito grande em seu coração de seu irmão Amon, né? De seu meio-irmão Amon, em função do ocorrido ali com a sua irmã, né? Tamar. E aí a gente vê no decorrer dessa história que Absalão ordenou a morte do seu irmão Amon. E o que nós vemos nesse contexto todo, que a gente observa, é que Davi, aquele homem segundo o coração de Deus, ele foi omisso nessa situação que estava acontecendo ali dentro do seu lar. Davi nada fez, Davi deixou que a situação se resolvesse, era mais ou menos como se fosse aquela música, né? Deixa a vida me levar, e assim aconteceu com Davi, ele deixou
não tratou ali as cicatrizes, não tratou essa intriga, não tratou o rancor que estava estabelecido no seu lar. Ele, como sacerdote do lar, Davi não olhou para isso, não fez nada, e aí a gente vê o final dessa história, o que aconteceu ali, que é a morte ali dos seus filhos, e aí isso trazendo consequências também para o seu reinado. Ainda dentro desse tema, inimigos da família, né, vamos ver também o individualismo e a indiferença no lar. Lucas 15, de 11 a 32, vai nos trazer aí também uma história muito conhecida de todos, que é a parábola do filho pródigo, né, parábola do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aí sobre o filho pródigo, onde nós vemos o egoísmo ali em ambos os irmãos, né? Imperando ali naquele relacionamento, naquela família, o egoísmo, né? Imperando de uma forma assim trágica que aconteceu ali também. Então nós vemos nessa parábola que o filho mais novo, ele pensou somente em si. O que ele fez? Ele pediu ao pai que vendesse lá os seus bens e que desse a parte dele dinheiro. Por quê? Porque ele queria curtir a vida, né? E assim o pai o fez, né? Vendeu e deu a parte da herança para o seu filho. Nós vemos no decorrer dessa história em que ele perdeu tudo, gastou tudo, né? Chegando ao cúmulo ali de estar sendo alimentado, ou seja, comendo a mesma comida que era dos porcos ao qual ali ele trabalhava. Aí ele cai em si, ele se arrepende, ele volta para a casa do pai. E aí nós vemos a indiferença do irmão mais velho, né, com relação ao seu outro irmão. Ou seja, novamente a gente vê o egoísmo ali infiltrado naquela família, né? O irmão mais velho que não foi sequer capaz ali de liberar perdão, né? Ele não queria conversa, né? Ele ficou ali, a narrativa nos diz que ele ficou ali muito bravo com o pai fazendo uma festa para celebrar, né, o retorno de seu irmão mais novo, que estava perdido e retorna à casa, e o irmão mais velho ali pensando tão somente nele, né? Não pensando no seu próprio irmão, não pensando que eles eram sangue do mesmo sangue, da mesma família, né? Então, essa é a narrativa que a gente vê ali em Lucas 15, de 11 a 32. Falar um pouquinho também aqui sobre a influência dos meios de interação digital em nosso contexto familiar. Aí algumas aulas atrás, né, nós tivemos uma aula com o pastor Daniel, onde ele tratou dessa questão digital no ambiente da igreja, que principalmente nesse momento que estamos vivendo de pandemia, tem sido uma ferramenta de Deus, né, para a igreja, para alcançar os povos ainda não alcançados, né, aqueles que não foram alcançados pela palavra. Então é a igreja se aproveitando, né, desse momento e da tecnologia que está aí também para alcançar aqueles que ainda precisam de Cristo. Ao mesmo tempo, nós temos do outro lado também, ainda mais com as famílias em casa nesse momento, muitos no trabalho home office, os filhos também fazendo as suas lições, tendo as suas aulas em casa, a gente vê também como se fosse essa dependência digital, né? Onde principalmente, né, com os nossos filhos, né, essa dependência dos meios da interação digital, e isso pode trazer assim consequências, né, pode trazer alguns problemas graves aí no desenvolvimento do ser humano. Nós não estamos dizendo aqui que é pecado, que não pode ter acesso aí aos meios de interação digital. Longe disso, né? Nós precisamos e devemos, inclusive, ter acesso, porque hoje o mundo em que nós vivemos, ele está aí, sendo direcionado, né, pelos meios digitais, e nós não podemos estar fora. Ao mesmo tempo, nós temos aí que tomar um certo cuidado para não nos tornarmos dependentes digitais. Inclusive, hoje já é uma categoria de doença que está sendo estudada aí, que são as pessoas que estão dependentes digitais, dependentes de meios digitais. Quando a gente fala em meios de interação digital, é importante também deixar claro que nós estamos falando aí de uma série de conteúdos que hoje quando nós ligamos a nossa televisão, né, a nossa Smart TV, nós temos acesso a uma série de conteúdo, né, uma série de filmes, de novelas, de séries que estão ali à nossa disposição, ou mesmo do nosso celular, né, nós temos acesso a todo esse material.
E é isso que nós temos que desenvolver, é esse cuidado para saber interagir com todo esse material de tal forma que isso não venha prejudicar aí o nosso desenvolvimento ou mesmo o desenvolvimento dos nossos filhos, né? Ainda bem, né, abrindo um parênteses aqui, que essa questão da interação digital não é um problema que acontece na nossa igreja, né? É só um problema com os filhos dos irmãos das outras igrejas. Aqui com a nossa igreja nós não temos esse problema, né? Fechando parênteses aqui para essa infeliz comparação. Mas vamos ver um pouquinho aqui sobre a influência no desenvolvimento do ser humano, seja dos meios digitais, no desenvolvimento físico, né? É natural que hoje as crianças, principalmente as crianças que estão muito ligadas, né, a esse conteúdo digital, que passam horas ou até mesmo o dia todo, tenham aí problemas, né, com o desenvolvimento físico, né? É alarmante a gente ver o número de obesos, né, de crianças obesas que nós temos já registrado, né, que já é um motivo de saúde. Então, muito disso também em função que hoje, né, as crianças praticam muito pouco atividades físicas, né, quase não se pratica mais atividade física. Então, esse é um problema, né, é o desenvolvimento físico. Também o desenvolvimento intelectual, onde a TV ou os conteúdos que estão aí à nossa disposição na internet, eles acabam prejudicando, seja o nosso pensar, ou seja, a nossa capacidade de síntese. Nós acabamos indo para a internet, buscando vídeos sobre tais assuntos e tirando de nós a capacidade de uma leitura, de interpretação e até mesmo de pensar, ou seja, pode prejudicar aí o nosso desenvolvimento intelectual, também o nosso desenvolvimento emocional, onde os conteúdos que estão aí à nossa disposição, conteúdos que podem trazer situações e que podem sim prejudicar o nosso desenvolvimento emocional. Também o nosso desenvolvimento psicológico, né, pode ser afetado aí com os meios de interação digital, quando não é administrado isso de forma correta, né? Podemos ter também o nosso psicológico aí afetado. O desenvolvimento moral também pode ser afetado, né? Porque até então as questões, ou seja, ali os pecados, né, estão sendo divulgados através ali das séries, através das novelas, através dos filmes, né, onde passa a ser, digamos que normal, né, a prática de delitos ou a prática mesmo do sexo fora do casamento, né, isso é muito normal, né, e isso acaba afetando o nosso desenvolvimento moral. E também o nosso desenvolvimento espiritual, né? Novamente, né? Hoje tem muito conteúdo e aí muitos conteúdos podem trazer aí mensagens aí subliminares, né? Podem estar trazendo mensagens para os nossos filhos, né? Em que mensagens disfarçadas aí com mantras ou mesmo com situações diabólicas sendo introduzidas na mente dos nossos filhos. Então, por isso que nós devemos tomar muito cuidado com o conteúdo que os nossos filhos estão assistindo, com o conteúdo que eles estão sendo expostos no dia a dia. Efésios 5, né, de 11, Efésios 5, 11a, Efésios 5, 3, que vai nos dizer: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não participem das obras infrutíferas das trevas, né? E aí, infelizmente, quando a gente vai para os conteúdos digitais que estão aí de interação, é muito isso que está ali sendo praticado como se fosse normal, como se o certo fosse errado e o errado é o certo, né? Também ainda, né, nesse contexto, né, a influência na vida familiar, né, dos meios de interação, né? Então, os meios digitais, eles vão nos incentivar ao consumismo, né, como nós já falamos também, a distorção de valores morais, né, e também a falta de diálogo em casa, né? Romanos 12, 2a, que vai nos dizer: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, ou seja, não podemos nos deixar aí ser
influenciados, né, pelas propagandas, pelas campanhas de marketing aí do meio digital, que estão aí, quando você entra numa rede social, ele está ali, né, piscando para você, né, fazendo com que um desejo se torne uma necessidade para nós. Então, nós temos que estar atento a isso para não estarmos caindo nessas armadilhas. Então estamos encerrando aqui esse tópico, continuamos daqui a pouquinho com o próximo tópico.